A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da família cristã. Irmãos, vamos abordar um vídeo muito forte hoje e vamos falar sobre a salvação de vida eterna, o qual, irmão, está aí ocasionando confusões. Pessoas, irmãos, em que frequenta, congrega conosco na congregação, que ouve, outras pessoas, formadores de opinião, que aí ouve pessoas com teologias diferentes, com teologia da salvação já concluída, teologia esta que diz que já estamos salvos, pela graça imerecida. Irmãos, e nós vamos colocar um áudio e abordar esse áudio sobre uma irmã que foi testemunhar. Segundo falam, que após a pregação ela levantou, não conferi ainda se foi isto mesmo, se foi após a pregação ou se foi na hora do testemunho. Bom, se foi na hora do testemunho, o que esta irmã fez na frente da igreja está totalmente errado. Porque quando se levanta para testemunhar, o intento, o objetivo é um só. É em contar o que Deus fez na vida daquela pessoa. Agradecer a Deus em público. E se ela levantou após a pregação, então ela cometeu um outro erro. O erro de atrapalhar a liturgia do culto. Irmãos, e ali então sobrecarregar o final do culto, tentando ali tirar a comunhão da nossa querida Irmandade e querer tirar a palavra de dentro do coração da nossa querida Irmandade. Irmãos, eu fiz um vídeo anterior a este falando essa mesma coisa. Estão querendo tirar de qualquer forma, irmãos, o que você ouve nas pregações. Com esta parte aí, eu não sei quem foi que começou com isto na internet, essa teologia maluca, que nós não precisamos ter obra, que nós já estamos salvos por Cristo, irmãos? E a irmã se achou no direito de pegar uma Bíblia, como vocês estão vendo, uma figura, uma imagem figurativa atrás, não é a pessoa. Tem um áudio que me enviaram, e este áudio nós vamos aí abordar o que essa irmã fez, irmãos. Estamos mesmo aí, irmãos, tendo que lutar, cara a cara, guerra espiritual, irmãos, porque de qualquer forma, aqueles que saíram de dentro da casa do Senhor, eles saíram e formaram uma opinião, que essa opinião não é o que nós sempre ouvimos, não é, a doutrina, não é o que nós sempre ouvimos nas pregações, na palavra de Deus, irmãos? E nós aí vendo a Bíblia, nós vamos ver que não é bem assim. A irmã levanta na frente, não foi para testemunhar e foi sim para dizer que ela está mais, vamos dizer, mais aliviada, que ela descobriu que ela não vai para o inferno. E que ela peca mesmo, ela é cheia de pecado, e que o que ela quis dizer é que a congregação sempre condenou aqueles que pecaram, aqueles que erraram, dizendo sim que vai para o inferno. E ela ali estava praticamente querendo ali sobressair, ou na frente da palavra, ou no testemunho. Não foi falado, mas os dois momentos que ela levantou, pelo que ela falou, ela está totalmente errada e equivocada. Por quê? Se ela acha que a salvação já está pronta para ela, então ela não tem nada que ir na congregação. Ela procura o rumo dela e vai procurar a salvação do jeito que ela acha que tem que ser. Vai para a igreja desses pessoal formadores de opinião que já diz que ela já está salva. Siga a essas pessoas. Não vai atrapalhar um culto da congregação. Isto é crime. Atrapalhar um culto litúrgico é crime.
E o nosso irmão Valdir, ancião de Matão, estava na presidência. Ele não ficou com medo, que segundo dizem que ela levou uma Bíblia em mãos para dar uma biblada, né? Irmãos, já falamos, a Bíblia, o, o estudo bíblico dentro da congregação, a fim de pregar o que você estudou, é feito como esterco. Não a Bíblia, deixa eu explicar direito, senão vão fazer vídeo aí falando que eu estou falando que a Bíblia é um esterco. Não. O estudo que fazem para tentar pregar numa igreja, não pregar pela revelação da palavra, e sim por um estudo bíblico. O estudo bíblico é feito como esterco perante a majestade divina e perante a revelação da palavra que vem dos céus, irmãos. E nós acreditamos e nós sentimos. Nós não estamos ali só acreditando, só ouvindo. Creio que sentimos algo diferente e este algo é prazeroso, este algo é benigno, este algo as pessoas saem flutuando. Então, para que nós vamos desconfiar? E esperamos então Deus descer com a revelação. Não temos que estudar a Bíblia. E essa irmã praticamente levou a Bíblia tentando intimidar o irmão para dizer que sabe de Bíblia. Ela podia saber de tudo, ler de Gênesis, Apocalipse, mas a leitura, o estudo da Bíblia em si para se pregar, pelo menos na congregação, não adianta. A leitura, o estudo, né, é feito tipo esterco, né, mediante a pregação pela palavra. Vamos ouvir esse áudio, o que esta irmã fez. Eu não tenho imagens, mas tenho áudio. Preste bem atenção, irmãos, que nós vamos abordar sobre isso. Tempo difícil, viu, irmãos? Irmãos, uma observação, né, que eu não falei. O motivo desta irmã ir até a frente falar algumas coisas na hora do culto para o ancião, que hoje em dia virou festa, né, irmãos? Das pessoas ouvir as coisas na internet e ficar ali incentivado, né? Não que a pessoa está incentivando diretamente, mas indiretamente por palavras subliminares, né? Que a pessoa deve atrapalhar um culto espiritual, né? Foi sobre o nosso irmão Davi, que foi sentado, segundo dizem, né, que eles chamam de evangelho genuíno. É uma coisa que está acontecendo dentro da congregação, irmãos. Irmãos que estão à frente do povo, que sempre pregou a doutrina, sempre pregou a verdade, e de uma hora para outra, irmãos, se acham no direito, né, de usar ali o púlpito, aonde sempre pregou a verdade, e pregar outro tipo de evangelho, né, irmãos? E vai ser sentado um por um, né? Um por um. Este irmão, ele, pelo jeito, a Irmandade gostava dele. É aqueles irmãos deveria ser aquele irmão carinhoso, amoroso, né, irmãos? Mas, irmão, mas o ministério tem que sentar. Porque se está pregando outro tipo de coisa, né? Porque você sabe que os dissidentes, os que saíram da igreja, que hoje aí até criticam, eles têm o mesmo pensamento dessa pessoa. Por isso que estão fora. Na maioria das vezes não é nem por pecado, por adultério, mas sim por pensar diferente e querer aí pregar diferente, irmãos. Pregar diferente. E o ministério mesmo senta. E essa irmã então foi tirar satisfação, porque cortaram o irmão Davi de Ribeirão Preto, né? E o que aconteceu? Olha só. O irmão muito dedicado, como diz, aposentou verdadeiramente a Irmandade. Esse Deus estava no culto nesta quarta e quem iriam anunciar para a Irmandade que eles tiraram o ministério. Para a igreja, uma grande perda, pois realmente era muito dedicado e nos ensinar muito autoritário esse irmão. Valdir de Matão, após o culto, fomos falar. Estava aguardando que o Valdir de Matão falasse alguma coisa, né? Sobre o irmão aí sentado. Mas, irmão, veja bem, tem ancião que fala, tem outros que já não fala para não ter
esse tipo de comportamento. Porque hoje, a congregação que está no Brasil, nós temos que dividir o espaço ali dentro, não só com a nossa irmandade. As coisas estão dificultando, irmãos. Nós temos que tomar cuidado até com quem senta do nosso lado, se realmente está ali para servir a Deus juntamente conosco. Né, irmãos? Nós temos que tomar cuidado. E pessoas estão congregando, mas não para ir servir a Deus, mas como paparazzi, como olheiro, como que alguém estão gravando. O nosso irmão aí, Valdir, de Matão, ele na hora que a irmã começou a falar um monte de coisa lá na frente, ele começou a ficar olhando uma pessoa que estava ali, estava gravando. E olha só que interessante, esta pessoa que levantou para falar com o irmão, levantou com a Bíblia na mão para intimidar, como que a leitura, o estudo dela valia de alguma coisa, cairia por terra, porque na congregação não adianta estudar a Bíblia para tentar pregar, né? E uma mulher não tem nem que pregar na congregação. Não é para a mulher pregar. A mulher pode sim anunciar o evangelho, pode profetizar, mas na igreja, na congregação, no púlpito, a mulher não prega porque a congregação segue a Bíblia, que a mulher não pode levantar na frente do varão. Quando ela está sozinha entre irmãs, sim, ela pode tomar frente. Mas quando tiver um homem, que é o varão que está na Bíblia, não pode levantar na frente, em sinal de respeito. Né, irmãos? Veja bem, então essa irmã levantou com a Bíblia na mão, tentando intimidar o irmão. Mas o irmão já estava na comunhão, porque se ele falasse algo ali, poderia atrapalhar. E, irmãos, e olha só, em respeito, até Deus mesmo que deu ali pro irmão um jeito dele não, né, prolongar o papo, porque a irmandade tinha acabado ali de ouvir a palavra, estava alimentado, e era isso que o inimigo queria mesmo. Era tumultuar o culto. Agora, o alerta que nós estamos dando é o seguinte, irmão, toma cuidado, viu? Que coisas piores podem acontecer, que eles estão sendo aí, não diretamente, mas indiretamente influenciados por esses formadores de opinião contra a congregação. Automaticamente estão falando, vai lá e faça, irmãos. E temos que tomar cuidado, que a perseguição é fora da congregação e dentro da congregação, viu? Olha só o áudio da irmã. Acompanhe. A irmã sente que o suprimir a liberdade do testemunho, ela sente que glorificar. Só o testemunho, né? Irmãos, me perdoem. Eu precisava hoje dar meu testemunho aqui, nesse dia. Eu tenho muita dificuldade com oratório. Então, os irmãos me perdoem porque o relato que eu vou fazer aqui hoje, eu tive que escrevê-lo na minha casa, porque eu não queria falar palavras dúbias. E hoje eu queria falar exatamente o que eu senti no meu coração. E diante do acontecido com o irmão Davi, nós sabemos que hoje vai ser esse assunto tratado. Eu preciso fazer esse relato pessoal. Os irmãos novamente me perdoem por ler, mas é que eu não queria. Eu estou emocionada e sei da minha dificuldade em usar as palavras, principalmente num momento como esse. Preste bem atenção, irmãos, que ela levanta, né? Tipo para testemunhar, só não foi informado se foi depois da pregação ou antes, como eu disse. E ela pede perdão para a igreja, né? E ela fala assim com todas as palavras que ela não é boa em oratória. Por aí já vê, né, irmãos, em que na congregação a gente não usa o estudo, a oratória. Ali levanta irmãos que sabem falar bem,
irmãos que sabem ali desenrolar uma conversa, irmãos estudados, advogados, médicos, e também levanta os simples do campo, que na maioria das vezes troca até as palavras e não sabe conversar direito e fica nervoso. Na congregação não precisa de oratória, né? Para agradecer o que Deus tem feito, que essa irmã não fez isso, né? Não precisa de oratória, como a gente já disse, não precisa de estudo, irmãos. E ela levantou então para mencionar aí o nosso irmão Davi que sentaram, né? Mais uma igreja em que eles passam baixo assinado, né? Irmão, eu não estou falando da igreja não gostar do cooperador, que tem cooperador que é essencial, tem cooperador aí que é amoroso, sabe, trata bem a irmandade, com certeza, né? Pelo que falaram, o irmão Davi, um cara servo de Deus, amoroso. Só que, irmão, dentro da congregação, pregar o outro evangelho, que ele chama de genuíno, irmãos, não, os irmãos vão ouvir e vão chegar para ele e vão falar, não, peraí, você está querendo fazer que nem os outros? Você está querendo fazer que nem o cooperador dos Estados Unidos, outros aí que estão querendo sair mesmo e vendo, né, com essa teologia aí, né? E acaba dando errado isso daí, né, irmãos? Vamos ver o restante do áudio. Me perdoem por ler. Eu nasci em uma família cristã, frequentadores da congregação cristã no Brasil. Nós somos gerações nessa instituição. O meu batismo aconteceu quando eu tinha 12 anos de idade. E hoje, irmãos, eu falo sem nenhum pudor, sem nenhuma vergonha, que eu me batizei sem consciência do meu pecado. E, portanto, sem arrependimento e sem consciência da necessidade da graça de adoção que Deus operou através de Cristo Jesus. A irmã menciona que ela era da geração dentro da congregação, que se batizou com 12 anos sem a consciência do pecado, sem a consciência do que, né, que ela tinha pecado, e sem a consciência também, né, da salvação de Cristo, né. Bem, ela tinha 12 anos, até os 12 anos, criança dentro da congregação tem aquela parte da Bíblia das crianças, é o reino do céu. Não tinha pecado mesmo. Uma criança com 12 anos não tem pecado. Até aí ela acertou. Ela se batizou, sei lá, às vezes foi num batismo, chegou ali, sentiu a presença de Deus, né? E foi lá e se batizou. Ou já tinha promessa. Isso daí normal. Ninguém pegou uma criança como ela e colocou ali nas águas do Santo Batismo e falou, você é obrigado a se batizar porque seus pais são da congregação. Aliás, hoje nós temos até medo da mocidade se batizar. Isso, irmão, porque a mocidade está aí, às vezes se batiza, não sabe o que pode cometer mais tarde, né, irmãos? E a mocidade acaba caindo em fraqueza. Sabe o que é a mocidade, o jovem, né? E, irmãos, e 12 anos, né? Às vezes eu tenho uma filha com 14 anos, eu tenho medo dela se batizar, né? Já falei para ela, ó, filha, veja bem, né? Como que é, porque uma criança, irmãos, eu digo, com 12, 13 anos não tem pecado mesmo, né? E ali, quando a gente fala que é enterrado os pecados do velho homem, é para aqueles que vêm lá do mundão e que fazia de tudo errado, né? Fazia barbaridade. Aí o velho homem desce ali. E quando é um já dentro da igreja, é um novo pacto com Deus, né? Irmãos, e ela diz essa parte, o que ela enfatiza mais aí é sobre, então, o que ela está aprendendo fora da igreja. Veja bem, o cooperador que foi sentado está pregando um evangelho fora da doutrina. E a serva de Deus, então aí, ela então está ouvindo pessoas aí fora dizendo e que já não precisa nós se preocupar, porque os pecados que nós temos, Deus tomou sobre si na cruz do Calvário.
Só que eles falam que é um pecado que você ainda vai cometer. Que você, como se diz, você pode pecar, pode adulterar, pode fazer o que você bem quiser. Que Jesus Cristo já desceu lá atrás e tá ali, ó. Jesus Cristo está ali. Eu sofri, fui escarnecido, cuspiram no meu rosto, deram vinagre para me beber. E estou aqui, ó. Já fiz a minha missão na terra, sofri ali na hora, agonizando, na cruz, né? Agonizando. Então você pode pecar, mais ainda que você já está salvo, né? Que isso é uma coisa que eles têm aí para quê? Para anular o que nós temos dentro da igreja. Sedes fiéis até a morte e te darei a coroa da vida eterna. Ele já vem facilitar, abrir o espaço, abrir o caminho, deixar bem largo, para te tirar de dentro da igreja, para que você não ouça o que Deus tem que falar com você todos os cultos, para que Deus te oriente. Depois você sai da igreja, fica em casa, não serve a Deus, entra em depressão, entra o espírito da tristeza, você se sente aí, praticamente quando acontece isso com alguém, se sente desprezado pela Irmandade, e que tem muitos aí que julgam mesmo, passa e não sauda, não dá com a mão, não convida, irmão, vamos retornar para a igreja. E a irmã foi com a Bíblia debaixo do braço, para dizer para o irmão que Jesus Cristo veio na terra, padeceu dura morte de cruz, para a salvação dos nossos pecados, pagamento do nosso pecado, que já estamos salvos em Cristo pela graça imerecida. A graça é imerecida em Cristo Jesus. Mas, se nós permanecer do jeito que nós estamos, servindo a Deus, a salvação é certa. Mas se nós começar a fazer coisa em que desagrada a Deus, você sabe, né, irmãos? Quando eu falo coisas que desagradam a Deus, é o que está em Apocalipse, né? Que ficarão de fora. Então vocês pegam, vocês que já falam que já está salvo, viu? Os calvinistas aí, né, que diz que já está salvo. Rasga o último livro da Bíblia, que é Apocalipse, que diz que ficarão de fora os adúlteros, os que praticam fornicação, os feiticeiros, os idólatras. Vocês vão ficar de fora. Está na Bíblia. Como que você já dá salvação para as pessoas? Vamos ver aí o restante do áudio. Minha vida, por 20 anos, resumiu-se em apatia espiritual. Isso porque eu não tinha conhecimento do meu propósito neste mundo. Eu vivia incessantemente tentando ser boa o suficiente, com medo de que, se eu não fosse, Deus me mandaria para o inferno. Inclusive, irmãos, foi por esse medo que eu me batizei com 12 anos de idade. Eu vivia distante de Deus porque eu não conseguia vê-lo como meu amigo. Eu enxergava ele como um Deus vingador. Então, irmãos, há 2 anos, eu cheguei na congregação no Jardim Paiva e lá eu ouvi pela primeira vez na minha vida a genuína mensagem do Evangelho. Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Que a salvação ela é unicamente pela graça concedida. Glória a Deus! Através do sacrifício de Jesus Cristo lá na cruz do Calvário. Lá, irmãos, eu recebi um chamado. Glória a Deus! Através das pregações do ministério daquela comum congregação. Glória a Deus! Por misericórdia de Deus, pelo Espírito Santo, eu fui capaz de ouvir. Foi como se estampasse meus ouvidos.
irmã diz que ouviu, né? No Jardim Paiva. Agora não se sabe se... Não deve ser congregação, deve ser um outro ministério, né? E que foi destampado os ouvidos dela, né? Em que a salvação está em Cristo Jesus, né? Pela graça de Cristo Jesus. Isso daí, irmãos, na congregação é a mesma coisa. É a mesma coisa. Né? Isso não é diferente. A graça maravilhosa que é na congregação está condicionada a quem? A Cristo Jesus, o que veio aqui na terra, padeceu dura morte de cruz, verteu seu sangue no madeiro da cruz para dar salvação a todos nós. Mas essa salvação nós temos que adquirir também, se permanecer fiéis a Deus, irmãos. Não é assim. Jesus Cristo já está ali garantido a sua salvação. Mas e aí? Como é que se faz? O bandido, o matador, o estu, né? Para tudo que comete esse tipo de coisa. Então quer dizer que pode fazer o que bem quiser nessa terra, né? Que já está salvo. E aí? Você daria salvação para um homem desse? Se Deus o livre, ele pegasse alguém da sua família e fizesse algo bruto, uma tragédia, você daria, se fosse você dando salvação, logicamente que é Jesus Cristo, né? Irmãos, eu sempre falo aqui no canal, as pessoas se desesperam, né? Porque quando, como não estou falando que é o caso dessa irmã, quando a pessoa está dentro da congregação em que gera um pecado, gera alguma coisa que desabona o estado de cristão dela, ela se desespera e por estar na congregação e sempre ouviu que a congregação quem peca morre, né? Isso lá, como ela já diz, ela falou uma parte, ela é da geração da congregação, ela já esteve sempre dentro da congregação, ela sempre ouviu os seus pais, os seus parentes, né, falar isso. Só que de um tempo para cá, Deus tem iluminado os irmãos para falar sobre o pecado para a morte. Este para a morte, olha só, a palavra de morte já morreu. E o para a morte, há perdão. As pessoas não sabem diferenciar o de e o para. O de falava que matava. Infelizmente, né? Veio mais tarde o para, né? Que as pessoas antes quando pecava, eles falavam, já estou no inferno mesmo, então vou eslamear mesmo, sabe? Só que agora não, agora o povo está, opa, peraí, se eu for aos pés de Cristo, me arrepender, pedir perdão para Deus, Deus um dia vai me perdoar, que eu sei que aonde eu fui, a culpa não é da igreja, a culpa não é do ministério, a culpa não é daquele meu irmão que senta do meu lado, a culpa não é de ninguém, a culpa foi da pessoa dar o lado para o inimigo e aceitar o prato do inimigo na vida dele, certo? E a pessoa que se assim sabe que ela errou, que ela também errou, que ela deve algo para o Senhor e ela quer o arrependimento que salva, então ela simplesmente vai esperar em Deus. Mas tem muitos que esperar em Deus nele é ele já receber a liberdade dentro da igreja e ficar ali como que nada tivesse acontecido, né? Liberdade, às vezes, até por uma ação judicial ou qualquer coisa, a pessoa pode até receber a liberdade. E a liberdade do arrependimento e do perdão de Deus. Irmão, se Deus é misericordioso, se Deus é longânimo, onisciente, onipresente, sabe de tudo. Se Deus sabe que você iria errar, que você iria negar Ele como Pedro negou, fica mais fácil de você ir aos pés dele. A dificuldade é o homem julgar e o inimigo em cima do julgamento falar no seu ouvido, né? A irmã veio falar, pensou que falou uma novidade na igreja e todos já sabem. Este glória na igreja, muitos estão dando glória não o que a irmã falou. O que ela falou aí, ela simplesmente quis replicar aí o que talvez o cooperador tenha pregado, um evangelho ao contrário,
né? Em que nós não estamos acostumados a ouvir, né, irmãos? E estava dando glórias a Deus. Ali dentro da igreja não é para dar glória o que o homem fala. Não é pelo motivo dela estar falando aquilo que os irmãos estavam dando glória para ela. Eles estavam dando glórias a Deus. Só que eles não estavam percebendo, né, o teor da conversa, não estavam associando. Então, nesse caso, eles não vão dar amém. Eles não vão selar uma coisa errada. Se o irmão levantar para orar e falar, Senhor, mata o cooperador, mata esse irmão do som, mata o porteiro, você vai falar amém? Não vai. Você vai falar, Senhor Jesus, tem misericórdia, expulsa esse inimigo, esse demônio daqui de dentro. Porque se você falar amém, você vai estar selando aquela maldade. Vamos ouvir mais um pouco, irmãos. Então eu recebi um chamado especial no meu coração de que eu sou de Deus. Glória a Deus. E que isso independe das minhas obras. Eu sou de Deus. Glória a Deus. A partir de então, eu fui regenerada, irmãos. Eu me senti verdadeiramente convertida. Glória a Deus me transformou. Transformou a minha vida espiritual e a da minha casa. Glória a Deus. A partir de então eu tenho certeza da minha vida eterna. Porque não é por mérito meu, mas é pelos méritos de Cristo. Glória a Deus. E mediante a fé nele, como meu Senhor e Salvador. Glória a Deus. E isso, irmãos, foi libertador. Foi libertador. É libertador saber que eu tenho um Deus que é meu amigo. Que hoje eu cometo pecado. Eu peco sim. Mas eu não quero cometê-lo. Hoje eu suplico ao Espírito Santo que me livre de pecado. Mas, irmãos, não é mais por aquele medo que eu tinha de ir para o inferno. É por amor a Deus. É por amor. É por gratidão a Deus e a Cristo pela morte dele na cruz por nós. E tem outra coisa, irmãos, que eu tenho que falar também. Que desde que eu passei a examinar, a estudar a palavra de Deus, eu me reconheci mais pecadora. Ainda mais necessitada do perdão e da misericórdia de Deus. Eu ouvi de um amigo, de um irmão querido, que o pior pecado de todos é a ignorância. E aquilo me marcou de uma forma, então eu busquei do Espírito Santo o conhecimento acerca da palavra de Deus. Nessa busca, irmãos, o Senhor tem operado toda essa transformação na minha vida. Vocês estão vendo aí, irmãos, o que eu estou dizendo para vocês. O estudo bíblico, para a pessoa pregar a Bíblia, estudando em casa, está já querendo entrar dentro da igreja, automaticamente e forçado, que a igreja vire uma igreja sem revelação. O que mais nós desejamos, estão querendo tirar a revelação do Espírito Santo de dentro da igreja. Imagine a congregação sem a revelação do Espírito Santo. Que isso não vai acontecer, que a revelação do Espírito Santo quem dá é Deus aos irmãos que estão na comunhão. Mas o fato da pessoa ir dizer que leu bastante a Bíblia e que acredita que ela já está salva pelo merecimento da graça que Deus, que Jesus Cristo veio na terra, né, para que ela fosse salva. E que ela peca mesmo, ela não quer pecar. Ninguém quer pecar. Mas esse pecado que a gente fala, não é um pecado, vamos dizer, não existe pecado leve nem pesado, mas é um pecado que Deus sabe que o ser humano faz. É um pecado que já está ali, o ser humano comete. O ser humano não é 100%, né, perfeito. Mas existe pecado, que é o pecado que essa irmã não entendeu ainda. É o pecado de blasfemar, pecado de a pessoa virar à noite aí fora, fazer de tudo
pisar no sangue de Cristo. Entendeu, irmãos? Irmãos, se o próprio diabo, Satanás, estava lá no céu, era anjo de luz, se rebelou contra Deus e foi jogado no baixo dessa terra, imagine aquele que fizer a vontade do diabo, já está salvo? O que essa irmã ela deve ter entendido quando ela leu e estudou a Bíblia, né? Foi essa parte, que pecado, qualquer pecado, tira a salvação. Vamos ver o resto do áudio para a gente acabar esse vídeo. Vamos lá, irmãos. Minha vida hoje, ela é leve, sabe? Ela é leve porque eu tenho certeza da minha vida eterna. Glória a Deus. Eu tenho certeza, irmãos, e isso não é por mérito meu, mas é por Cristo Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. E hoje, por que eu estou testemunhando isso hoje? Primeiro, porque eu precisava proclamar que Cristo é o único Salvador. Glória a Deus. Ele é o único caminho. Glória a Deus. E que as nossas obras não nos salvam. Nós sermos bonzinhos não nos salvam. Mas é Cristo. Através do sacrifício dele na cruz do Calvário. Glória a Deus. E também eu precisava, irmãos, demonstrar uma gratidão profunda que eu tenho a esses pastores que nos guiaram lá no Jardim Pai. Glória a Deus. Dentre eles, o nosso querido irmão Davi. Glória a Deus. Se eu não falasse nada, eu estaria consentindo com o que vai ser anunciado aqui hoje. Glória a Deus. Eu estaria negando a obra de Cristo. Glória a Deus. Maravilhoso. Já que foi também através da boca desse servo de Deus que eu recebi aquele chamado geral que eu falei para vocês. Glória a Deus. Então, irmãos, é isso. É com muita tristeza que eu, a minha família, eu acredito que muitos irmãos vão receber essa mensagem que não vai passar aqui hoje. Sim. Não tem mensagem nenhuma. Falei? Então, glória a Deus. Eles vão cobrir tudo, pano quente. Deus abençoe. A paz de Deus, os conselhos da sua santa e eterna palavra, comunhão do seu Santo Espírito, permaneça para sempre em nossos corações. Não tem mensagem nenhuma. O irmão mandou sentar, mandou encerrar. E pelo que eu não tinha visto o final desse áudio, estou narrando com aquela irmandade conforme a gente vai ouvindo. E o nosso irmão Valdir pediu, ela já ia mandar uma mensagem. Ela chamou o irmão Davi, cooperador, o ancião, de pastor. Por aí, irmãos, podemos observar que essa pessoa é totalmente desconexa à obra de Deus, à congregação. Na congregação não tem pastor, na congregação não tem chamado, tem outro tipo de coisa, outro tipo de palavras que nós pronunciamos, né? É Deus fazendo a obra, chamado. O chamado é Cristo Jesus. A obra que Deus fez na sua vida. Ela levantou ali após a palavra, irmãos. Já estava totalmente fora da liturgia da congregação. Já estava atrapalhando. Já estava levantando ali para falar algo. O irmão Valdir foi até respeitoso em deixar ela falar algo. Mas quando ela falou que ia passar uma mensagem, a irmã, por favor, senta. E que já tinha que ter cortado isso desde o começo, irmãos, desde o começo. Porque o que falou ali, falou nada com nada. Falou que nós já sabemos, que a salvação é em Cristo Jesus. A salvação é em Cristo Jesus. Aonde Deus, aonde Jesus Cristo ali padeceu dura morte na cruz, foi crucificado, né? Tem os hinos da Santa Ceia, pega os hinos da Santa Ceia no Calvário, né?
no Calvário da dor, né, irmãos? A gente sente até a presença de Deus. Hoje eu fui para o ensaio e uma criança pediu esse hino. No Calvário da dor. Pega esse hino e ouça, irmãos. Ouça esse hino para você ver que coisa gratificante Jesus Cristo fez por cada um de nós. E creio que quem estava nessa igreja, quem está na sua comum, quem está na minha, estamos tudo ali através da salvação de vida eterna. Temos que tomar cuidado, sim. Essas pessoas, até nossos irmãos novos, que essa irmã, ela disse que nasceu numa geração dentro da graça. Mas pelas palavras, pronunciamento dela aí, não tem nada a ver. Porque quem nasce dentro da graça teria temor a Deus de levantar após uma linda pregação que Deus mandou a palavra de Deus. Creio que não foi guiado pelo Espírito Santo, né? E o que nós estamos enfrentando hoje dentro da congregação está estampado aí. Eu estou fazendo vídeos anteriores dizendo que estão querendo arrancar a palavra, a revelação de Deus de dentro da congregação. Se nós não tomar cuidado, irmãos, e falar que nem esses irmãos, que quando o irmão pediu para sentar, teve alguns que ainda falou amém. Eu não falaria amém, porque vai falar amém para aquilo que ela disse? Tem que falar amém quando Deus manda a palavra e o servo de Deus vai orar. Que nós estamos selando, assim seja, Senhor. Estou aqui louvando a Ti. Irmãos, esse é um vídeo longo, me perdoe, mas eu tinha que fazer esse vídeo. Eu quero que a nossa querida Irmandade opine. A sua opinião vale tanto nesse canal que é através da sua opinião, do seu joinha, do seu comentário, que eu vou saber que nós estamos todos unidos em Cristo. Conectados em Cristo. Tá bom, queridos? Fica aqui então esse vídeo e vamos tomar cuidado, irmãos. Em cada comum, em cada igreja da congregação que está no Brasil agora, nós temos que entrar debaixo do sangue do Cordeiro de Deus. Senhor Jesus, cobre-me com teu sangue. Vamos entrar na comunhão, irmãos, porque nós não sabemos quem senta do nosso lado. Não estou falando no caso dessa irmã. Essa irmã foi até inocente lá na frente, ou mandado por alguém, ou orientado por alguém. Alguém falou, vai lá que eu filmo, faz bonito. E ela se achando, vai ver que foi até na inocência lá na frente. E o irmão teve o Espírito Santo ali, teve o discernimento, que ali era para que ele falasse algo, para que aquela pregação ali fosse desfeita, em que a Irmandade que pegou aquilo, colocou no coração, fosse retirado. Aí está uma prova, irmãos, em que quando Deus manda a palavra, tanto culto online, presencial e na internet que nós colocamos aí, tem sempre alguém querendo tirar essa coisa gostosa que nós sentimos, esse prazer de ouvir a palavra de Deus. Então estamos aqui orientando a nossa querida Irmandade. Tome bem cuidado, irmãos. Não ouça palavras estranhas. Você sabe qual é a voz do seu pastor, que é Jesus Cristo. Vindo outro evangelho, é anátema. Não siga. Tá bom, irmãos? Deixo aqui então a oportunidade de todos comentar. E vou terminar essa frase aqui, irmãos, saudando todos com a santa paz de Deus e falando em um bom tom. Estamos juntos pela vida eterna. Juntos lutaremos pela vida eterna. Fique com Deus, queridos.